É muito comum nós recebemos no consultório bebês ou crianças, apresentando refluxo, talvez seja entre os sintomas ou doenças que mais acometem os bebês. E muitas pessoas que já têm um certo conhecimento sabem de que forma um profissional, um osteopata, um terapeuta que trabalha de alguma forma auxiliando o organismo nos seus ajustes, pode contribuir de alguma forma para melhorar a qualidade de vida daquele bebê. Porém, grande parte das pessoas que têm filhos e que apresentam esses sintomas não sabe ainda que existem outros profissionais que podem auxiliar e muitas vezes acabam recorrendo apenas àquela visão intervencionista que se utiliza de medicamentos, o que não significa que em determinado momento isso não seja importante. Porém, é muito interessante a gente observar, quando nós estamos trabalhando com um paciente, que as pessoas acham que somente os adultos, ou quando eu tenho algum sintoma real, eu devo receber alguns estímulos. Porém, nós já vemos há muitos anos em culturas, principalmente de outros países da Europa, a importância do trabalho de um osteopata já no momento do parto. Por isso que muitos profissionais já ocupam equipes multiprofissionais e fazem parte de um ambiente hospitalar, justamente porque sabem que a intervenção de um osteopata no momento do nascimento de um bebê é extremamente importante. Eles já viram, com estudos científicos, que essa intervenção faz com que muitas crianças que iriam ter sintomas que seriam muito mais caros para o sistema de saúde acabam não apresentando. Isso é muito comum, por quê? Porque a vida intrauterina ela é uma vida traumática, não só do ponto de vista físico, porque a criança fica ali em diferentes posições, muitas vezes uma pressão na cabeça, muitas vezes uma posição da coluna já vai gerando desequilíbrios, mas também o universo da criança intrauterino, ele faz com que a criança desperte várias sensações, É o momento em que o bebê ele já está se conectando com o universo através de mamãe, através das suas sensações. Ele já é nesse momento que muitos impactos emocionais já surgem no bebê. Também muitas pessoas acham que como pode, é só um bebê, como ele pode sentir, como ele pode já ter impactos emocionais, com a sensação de que parece que para que nós possamos ter sensações emocionais, nós precisamos pensar, nós precisamos falar, e isso não é uma verdade. O bebê ele tem muito mais chance de ter impactos emocionais do que muitas vezes um adulto que já consegue ter um discernimento melhor, já consegue analisar mais as coisas. Muitas vezes um barulho para um bebê representa para ele uma sensação de perigo, de morte, e ele já vai ter todas essas sensações. Então, quando esse bebê ele nasce, ele já tem todas essas informações do ponto de vista físico e do ponto de vista, eu diria, não físico, essa parte mais sutil que faz com que ele possa ter respostas. E também em países, principalmente como o Brasil, que a maior parte dos partos são feitos através de cesárea, isso interfere diretamente em todas essas sensações do bebê, porque muitas vezes essa cesárea pode ter sido programada o dia, não era a hora do bebê nascer, ele foi programado porque era uma data que era importante, seja para a mãe ou seja para o médico. Muitas vezes aquele bebê não teve a chance de passar por todo esse processo das contrações, o momento adequado. O fato do bebê nascer de parto normal já gera vários estímulos importantes para o bebê, porque você tem a contração, você tem a passagem pelo canal vaginal, ele tem contato com uma série de micro-organismos que estão presentes principalmente na mucosa da vagina da mãe, e isso poderia auxiliar ele muito na resposta imunológica. Então, os bebês que nascem de parto cesárea, eles não têm absolutamente nada disso. E o próprio mecanismo da compressão e descompressão da cabeça do bebê durante a passagem pelo canal vaginal, isso faz uma série de estímulos de movimento do sistema crânio-sacro, do líquido céfalo-raquidiano que banha todo o sistema
né, encefálico desse bebê, muitos ossos, as suturas cranianas, esse movimento de compressão e descompressão ali, ele já faz muitos ajustes importantes. E o bebê do parto cesárea não teve, né, estímulo nenhum. Então, um osteopata, um profissional, ele já pode auxiliar. Não é porque você nasceu de parto cesárea que você está condenado, mas você precisaria de um estímulo externo para poder ajustar tudo isso daí. Então, muitas vezes, a criança ela nasce com algumas alterações funcionais de ossos do crânio. Por cada, né, a união de ossos do crânio formam uns buracos, né, uns pequenos buraquinhos que nós chamamos de forame. Esses forames passam nervos importantes. E o principal nervo que nós temos desse sistema visceral é o nervo vago. E esse nervo que sai daqui da região do crânio, ele vai comandar o funcionamento dos órgãos. E se uma criança tem uma compressão, uma alteração funcional desta região, ela altera a comunicação do nervo com o órgão. E isso fica mais suscetível a ter alterações funcionais que irão desencadear os principais sintomas que nós podemos ver no bebê, como refluxo e cólica, já que esse mesmo nervo comanda toda essa função do sistema gastrointestinal. E é muito comum também a gente vê bebês que apresentam refluxo, eles assumirem um padrão de extensão, eles se jogam para trás. Então tudo isso afeta todo o sistema facial, o funcionamento do diafragma, que é o principal músculo da respiração, e ele é responsável por manter a contração de um esfíncter importante que nós vamos chamar que é a cárdia, que é o controle, né, dos fluxos que passam do esôfago para o estômago e que impedem que ocorra um retorno do estômago, né, do suco gástrico para o esôfago. Então, se eu tenho uma deficiência do músculo diafragma, o refluxo fica mais intenso e esses bebês acabam muitas vezes tendo sintomas como a possibilidade de não ter um bom ganho de peso, o choro, a dor, né, a insônia. Outra coisa muito comum que pode acontecer, muitas vezes a criança começa a ter sintomas respiratórios, como bronquite, asma, e isso ocorre em decorrência do refluxo, porque o suco gástrico começa a atingir as vias respiratórias e desencadear sintomas. E às vezes essa criança é tratada, por exemplo, como asmático, e na verdade o que ele tem é um refluxo. Então, algumas crianças têm o sintoma do refluxo, outras acabam tendo outros sintomas, mas não têm a característica do refluxo, que nós chamamos de refluxo oculto, mas que um bom profissional, um profissional treinado, ele consegue, através das tensões do corpo, identificar o que está acontecendo com esse bebê ou com essa criança. Então, por que isso é importante? Porque esse bebê ele vai se tornar amanhã o adulto, cheio de disfunções, de desequilíbrios, de tensões, e isso pode repercutir na vida adulta no aparecimento de um outro sintoma que teve início lá na infância, como, por exemplo, uma própria gastrite ou um refluxo já na vida adulta. Por quê? Porque esse desequilíbrio que foi gerado lá na vida intrauterina, ele nunca foi corrigido. Além disso, o estômago, ele tem um papel muito importante de digerir as nossas situações emocionais. É através do estômago que nós digerimos tudo que acontece na nossa vida. Ele também representa a nossa sensação de raiva, muitas vezes um comportamento mais agressivo, crianças que têm falta de paciência, que muitas vezes acabam agredindo um amiguinho, que acabam tendo um comportamento de morder o outro. Então, essas crianças, a gente diz que eles são muito, eu brinco assim, eles são crianças estomacais, né? Eles se comunicam com o mundo através do sistema gastrointestinal, né? Então a ira, a raiva. Então, se você, né, às vezes tem um bebê, e mesmo que ele não tenha um sintoma, é muito importante que ele passe por uma avaliação de um osteopata para que ele possa ajustar esses desequilíbrios e dar um melhor funcionamento para o corpo do seu bebê, porque isso vai auxiliar não só no momento atual, caso, né, esteja um sintoma ativo desses que eu citei acontecendo, mas também em todo o desenvolvimento que essa criança vai ter até se tornar um adulto. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e também se inscreva
no nosso canal para que você possa ter informações atualizadas.